tarde a vocês que estão nos assistindo aqui no Connection 2021. Hoje, agora, a gente vai falar sobre 4 letrinhas que vão se tornar cada vez mais importantes no nosso universo. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Estou aqui com o Alexandre, né? A gente vai conversar bastante sobre isso agora. LGPD. Alexandre, a gente estava ontem conversando, né? A gente estava fazendo um roteirinho aqui para poder levar essa entrevista. E eu vou fazer uma inversão, vai te surpreender um pouco, mas só para chamar a atenção de quem está nos assistindo. A LGPD pode quebrar uma corretora, Alexandre? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pode sim. Toda empresa, né, não só uma corretora, ela pode ter prejuízos grandes aí se não tiver adequada à LGPD. Deixa eu te interromper rapidinho. Pode quebrar até uma grande corretora, aquela tradicional, consolidada no mercado, se não seguir a nova legislação? Pode sim, pode, mesmo as grandes, e por alguns aspectos, né? A lei, ela tem a previsão de multa, né, de 2% do faturamento a 50 milhões. Então, é um valor que pode ser bem expressivo. E isso por incidente, né? Não é uma única vez. Isso não, pode segura um pouquinho que lá na frente, agora que o pessoal já está de orelha em pé, lá na frente a gente vai falar sobre isso. Queria, Alexandre, que você falasse um pouquinho antes sobre a origem, né, por que é tão importante, né, a gente agora, nesse momento, a proteção de dados dos clientes, né, de seguros. Organiza para a gente de onde é que veio a LGPD, como surgiu, como chegou aqui ao Brasil. Conta para a gente um pouco. Legal. Bom, a LGPD ela foi inspirada na GDPR, né, que é uma lei de igual teor, né, na Europa, que foi feita em 2016 e começou a valer em 2018. E em 2018, nós fizemos a nossa e começou a valer em agosto agora de 2020. Ela está com um pouquinho mais de um ano, por isso ainda pairam muitas dúvidas, ainda tem muita gente querendo saber, né, como se adequar, se precisa se adequar. Então, começou lá na Europa com a preocupação, né, da proteção de dados e a consequente privacidade dos dados, que é o grande objetivo da lei. Então, você fica em dificuldade de gerar negócios com o mercado europeu se você prestar serviço para lá e não estiver adequado à lei deles. E a mesma coisa está acontecendo agora conosco, que a lei vale em todo o território nacional, né, a nossa LGPD, e se a empresa está estabelecida aqui, ela coleta dados aqui, ou ainda, se a empresa não está estabelecida aqui, ela está estabelecida fora, mas ela coleta dados pessoais aqui, ela também tem que se adequar. Então, para que os negócios fluam, né, de uma forma boa e crescente, de forma competitiva, é importantíssimo que a gente, aqui enquanto LGPD, estejamos adequados aí. E a grande preocupação dela, né, no final das contas, é a privacidade dos dados. Alexandre, o que são esses dados? Explica para a gente. Sim, a LGPD ela se preocupa, né, com qualquer empresa, né, empresa ou até mesmo pessoas que venham a coletar dados pessoais, né, e ela fala em todo e qualquer dado que possa ser coletado, seja ele nome, endereço, um e-mail, números de documento, e ainda tem entre outros, né, mas tem alguns dados, inclusive, que a lei classifica como dados sensíveis, que são dados de saúde, são dados de origem étnica, racial, convicção religiosa, entre outros. E ela cria essa classificação dos dados e diz que qualquer um destes que possa identificar uma pessoa ou tornar essa pessoa identificável são dados que têm que ser devidamente protegidos e ter a privacidade dos mesmos. Certo. E parece que teve chegou recentemente, né, a partir de agosto, se eu não me engano, começou a vigorar aqui no Brasil,
teve alguma adaptação aqui para o nosso país, não teve, Alexandre? Sim, na realidade, agosto já de 2020, né? A gente está falando de um ano e pouquinho já da lei, que ela começou. Tinha-se uma dúvida se ela ia começar a valer mesmo em 2020, pela questão da pandemia, mas acabou que a decisão foi que sim, ela começou a valer, e essa adaptação foi para que a LGPD tivesse uma personalidade, né, de acordo com o nosso país, de acordo com as nossas leis. A LGPD ela acaba absorvendo uma série de leis, né, já existente, e tudo que tem de alguma forma voltado a proteger dados, a dar privacidade nas leis, na própria Constituição Federal, no Marco Civil da Internet, tudo que se fala sobre proteção de dados, ela reuniu e criou uma espécie de regulamento, né? Inclusive, a tradução, né, da GDPR na Europa é Regulamento de Proteção de Dados. Então, aqui a gente precisou personalizar de acordo com as nossas leis e características mesmo do país. Então, essa foi a personalização, vamos dizer assim. Agosto do ano passado, né? Um ano que parou com a Isso. vida de muita gente, né? Enfim, mas o ramo, o mercado de seguros não pode parar jamais, né? Mas deixa eu te perguntar, todo mundo, todo corretor, né? Toda empresa de seguros vai precisar se adaptar, tem alguém que fica de fora, aquela pessoa que ainda, não, porque eu trabalho aqui, eu ainda uso tudo, anoto tudo aqui nos papéis, aqui, esse também vai precisar se adaptar, Alexandre? Sim, sim, Bernardo. A lei diz que todas as empresas terão que se adaptar, né? Tem até uma discussão sobre a questão do porte da empresa, tem pedidos para a agência que regulamenta para que tenha uma ação diferenciada em relação às empresas pequenas, mas hoje o que está valendo é que todas as empresas vão ter que se adequar. A questão que você falou, mesmo quem anota em papel, a lei ela diz que você tem que proteger dados, e não necessariamente dados eletrônicos, tem que ser dados eletrônicos ou físicos. A partir do momento que você coleta o dado, mesmo que você cadastre essa informação numa ficha, né, como já foi no passado, né, fichas que você preenchia na mão, papel e caneta, né, mesmo assim você tem que se adequar, você tem que dar proteção a esses dados. Então, imagina que um corretor ele preenche uma ficha no papel e ele, por algum motivo, deixa essas informações disponíveis para quem não deveria. Então, ele está deixando um dado pessoal disponível, né, para quem não devesse ou para quem não permitiu. Porque tem essa questão da permissão da divulgação da informação, sim ou não. Então, todos têm que se adequar. Hoje, todos os portes ainda têm pedidos, né, mas o que está valendo é que todos os portes precisam estar adequados, seja o corretor de seguro autônomo, seja uma empresa corretora pequena, seja uma grande, todos vão ter a mesma responsabilidade. Até porque fica difícil para a agência reguladora ou até mesmo outros órgãos que venham a defender algum titular de dado, medir só pelo tamanho da empresa, né? Porque você imagina que um corretor que tem milhares de clientes, ele tem muitos dados a proteger. Então, a responsabilidade acaba sendo também por essa quantidade de coleta de dados. Está recebendo aqui, Alexandre, no nosso chat ao vivo, tem uma pergunta aqui do Jerônimo Ferreira. Então ele fala, pelo que eu fiquei sabendo, boa tarde, pelo que eu fiquei sabendo, na Europa a LGPD funciona só para empresas com mais de 50 funcionários. Por que no Brasil, ele pergunta, por que no Brasil é para todas as empresas? Não gera custos desnecessários? Aliás, enfim, você sabe qual é o órgão mais sensível, Alexandre, para quem trabalha com negócios? Bom, vamos lá. Boa tarde, Jerônimo, obrigado pela pergunta. É muito pertinente, né? Porque lá, é muito pertinente a sua pergunta. Lá ele já tem um pouquinho mais de maturidade.
né? Eles já estão um pouquinho na nossa frente e já conseguiram medir, né, mais o que, que dá para fazer, o que, que não dá. A gente está com a lei aí em vigor, né, valendo mesmo, um pouquinho mais de um ano. E a nossa agência, né, a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, ela foi estruturada após o agosto de 2020. Então, ela começou a ser estruturada ao longo de 2020, seus diretores começaram a ser escolhidos, né, ao final até de 2020, e praticamente a partir de 2021 é que começou realmente a agência, vamos dizer assim, a funcionar. Tanto que, para a questão de multas, esse prazo também foi estendido para agosto desse ano. Acabou de começar o período para que a agência já possa multar. Evidentemente, não é só a agência que pode penalizar, né? O próprio órgão de defesa do consumidor, tendo algum tipo de reclamação, né, que alguém teve o seu dado exposto, ele também pode, baseado na LGPD, né, multar uma empresa por causa de um vazamento de dados. Mas a grande resposta aí para o Jerônimo é que aqui no Brasil, por que aqui no Brasil ainda não tem essa diferenciação? Porque isso está sendo avaliado ainda. Existem pedidos para que empresas de menor porte tenham uma avaliação, né, de como ela tenha um tratamento diferenciado, e aí, a partir disso, vai ser determinado se sim, somos todos iguais, independente do tamanho, ou se não, pode ser que algumas questões possam ser facilitadas para as pequenas empresas. Você me perguntou também sobre a questão de saúde, né? Algum órgão. Na realidade... Não. Na verdade, Alexandre, é o seguinte, o que eu te perguntei foi o seguinte, quem trabalha com negócio, você sabe qual é o principal órgão do corpo dessa pessoa que mais dói quando está fazendo... o órgão é o bolso. É o bolso, a gente estava falando, né? Então, o pessoal aqui já está preocupado com a grana que vai ter que desembolsar. Então, quero saber o seguinte, Jerônimo está, né, questionando aqui, porque para todas as empresas, não só para aquelas que têm mais de 50 funcionários, efetivamente, Alexandre, né, no dia a dia dos corretores, dos médios, dos pequenos, qual vai ser esse custo? Vai precisar contratar alguém? Como é que vai ser? Legal, isso daí é uma coisa importante mesmo. É natural, né, que uma coisa nova gere muitas dúvidas e fica todo mundo sempre preocupado, né, com esse órgão principal que é o bolso. Mas eu tenho uma visão bem interessante. É difícil de mensurar o quanto cada um vai gastar, porque isso vai depender justamente do porte, né? Assim, o que as pessoas têm que fazer. E para saber o que elas têm que fazer para se adequar, existe um processo, né? Para se adequar à LGPD, a gente tem 3 pilares básicos para que as empresas consigam se adequar. Então, quais são esses pilares? O pilar jurídico, que é onde vai ser visto a base legal, a que ele está enquadrado, vai determinar as políticas de privacidade que ele tem que seguir, a questão de contratos, né? Que tipo de contrato ele vai ter que ter com o seu cliente, ou com a corretora, com a seguradora, né? Então, a base jurídica, entre outras coisas, vai ver essas questões. A outra parte é de processo de negócio, porque todas as áreas da empresa elas vão ser impactadas de alguma forma. Então, a área de processos de negócios, integrando aí as áreas, vão ter que estar com os processos mais bem definidos. A outra questão é a questão de tecnologia da informação, que eu considero que vai ser uma das principais para a adequação. Porque a área de tecnologia da informação é geralmente onde você trata os dados, né? Você tem sistemas onde você armazena dados, você tem o teu banco de dados, você tem os teus serviços de segurança, é onde você tem a parte de equipamentos, softwares, né? Que dão toda a vida tecnológica para as empresas
E uma área que cada vez vai ganhar mais importância é a área de segurança da informação. Como é que eu protejo isso tudo? Para que não somente quem faz parte da empresa seja protegido, mas os dados dos meus clientes, dos meus colaboradores, né, dos meus parceiros de negócio, como é que eles estão protegidos. Então, a área de segurança da informação ganha aí um destaque grande na adequação da lei. E isso tudo tem que funcionar de forma integrada, né? A empresa ela precisa que isso tudo seja, de certa forma, conscientizado, vire uma cultura na empresa, a cultura da privacidade, vamos dizer assim. Então, realmente tem uma necessidade de investimento. Não tem um número assim mágico para dizer, mas cada empresa, de acordo com a sua estrutura, vai precisar fazer um investimento. Eu tenho cuidado de falar em investimento, porque eu acredito muito que também é uma oportunidade para as empresas estarem mais bem organizadas, estarem mais bem estruturadas. Então, é uma oportunidade da própria empresa evoluir, vamos dizer assim. Alexandre, só reforçando que o CCSRJ, né, tem uma parceria com a FENACOR, né, então os associados aqui do Clube do Rio de Janeiro podem ter essa consultoria, né, para saber como aplicar a LGPD nas suas empresas, nas suas corretoras. E olha, é um tema bem polêmico. Eu estou aqui com um comentário, na verdade. Hernani Coimbra Seguros, ele fala assim: acho uma besteira. Hoje o Google sabe de cor, sabe sua cor, idade, preferências. E nesse mundo digital, a LGPD é mais uma lei sem fundamento. Você pode fazer um comentário, mas antes eu queria deixar contigo uma pergunta do Rui Gomes. Ele pergunta assim: como separar os dados de legítimo interesse dos demais dados coletados, Alexandre? Legítimo interesse e demais dados coletados. Vou começar do segundo para o primeiro, né? Assim, o legítimo interesse e demais dados coletados, assim, é uma questão que segue um pouquinho para a área jurídica. Determinar o que é de legítimo interesse ou não, o que não for legítimo interesse, a gente tem que necessariamente pedir consentimento do titular do dado, né? Então, por exemplo, legítimo interesse se você faz um contrato de trabalho para contratar alguém, você está contratando um funcionário, né, por exemplo, você precisa de algumas informações que a própria lei te obriga. Então, você tem a obrigação de coletar aqueles dados por um legítimo interesse, efetuar o contrato de trabalho. E aí, isso é o que determina se eu preciso ou não pedir o consentimento. Eu não preciso pedir o consentimento para ele me dar essas informações e eu preencher no contrato de trabalho dessa pessoa. Por exemplo, ele vai fazer um exame médico para ser contratado. É legítimo interesse. A legislação diz que tenho que fazer um exame médico para que ele possa ser efetivamente contratado. Então, isso é legítimo interesse. Eu não preciso pedir o consentimento dessa pessoa para que ela me forneça. Por outro lado, eu tenho obrigação de proteger esses dados. Então, a proteção dos dados, assim, eu não vou pedir o consentimento, eu não preciso, mas eu tenho que proteger esses dados, porque se esses dados forem expostos, seja para onde for, isso pode, o titular do dado, né, no caso o funcionário que eu contratei, ele pode fazer uma reclamação, né, mesmo ainda estando contratado, ele pode até mesmo reclamar com a empresa, né? A lei diz que o correto é você reclamar com quem você teve a perturbação, vamos dizer assim, quem você não gostou da ação, a própria empresa. Em segundo, se a empresa não resolver, você faz uma reclamação com a agência. E se a agência também não resolver, aí você sim pode processar aquele órgão que te deixou, né, insatisfeito. E a primeira pergunta, né, que eu estou respondendo em segundo, assim, veja, são N dados, né, que combinados ou não, se tornam informações. E, por exemplo, a questão aqui do exame médico, que eu acabei de citar, não, o Google não tem essa informação.
se o Google tem essa informação de um exame médico de alguém que alguém fez para uma empresa, né, é porque essa empresa deixou de alguma forma esse dado ser exposto. Ela não deveria, ela não armazenou essa informação da melhor forma. Então, não são todos os dados que o Google tem, né? Realmente, ao longo do tempo, muitos dados foram se tornando públicos, né? Mas foram se tornando públicos porque as próprias pessoas foram permitindo. Quando você publica diversas informações em redes sociais, você acaba expondo aí informações que não só o Google, mas outras empresas te pediram, você deixou, ou ela nem te pediu e você mesmo expôs. Então, é importante. Inclusive, a lei vem justamente para regulamentar tudo isso, né? Porque cada vez mais os dados se tornam importantes para a geração de negócios como um todo. Só que há muito tempo vem se percebendo que há um exagero, né, com exposição de dados que não estariam necessariamente permitidos, vamos dizer assim. Então, respondendo as duas aí, é por isso que eu pedi para responder a primeira por último, para poder dar justamente esse exemplo. Aquilo que a gente estava conversando ontem, né? Talvez, né, possivelmente ali vai trazer inclusive mais segurança, né? Não só para o cliente, mas inclusive para quem está fazendo o seguro, né? Alexandre, olha só, Com certeza. me fala sobre o encarregado de dados, né? Esse personagem, né? Que aparentemente vai se tornar fundamental, indispensável a partir de agora para as empresas, para quem trabalha com seguros. O que é o encarregado de dados? Como é que funciona, Alexandre? O encarregado de dados, né, que a gente também herdou lá da GDPR, né, o pessoal chama de DPO, né, Data Protection Officer, que trazendo aqui, traduzindo, nada mais é do que o encarregado de dados, o cara que vai fazer, vamos dizer assim, o meio de campo entre a empresa, ao qual ele é o responsável, e a agência, né, reguladora, e também aos próprios titulares de dados, né? Então, por exemplo, como falamos aqui, o funcionário foi contratado e ele teve o exame médico dele exposto. Com quem que ele reclama? Ele reclama com o encarregado de dados. Então, a função do encarregado de dados é centralizar, receber os pedidos, né, sejam eles quais forem, dos titulares de dados, fazer também o entendimento com a agência e também com clientes, tem a figura, né, dos controladores e operadores dos dados, né, que quem tem uns que só operam os dados, tem outros que controlam os dados. Então, o encarregado de dados, ele vai, vamos dizer assim, centralizar as ações que deverão ser feitas para responder a todo esse público em nome da empresa ao qual ele foi escolhido. Né? Então, escolher um encarregado de dados hoje também é uma parte da adequação. Né? Toda empresa, para estar adequada, ela tem que necessariamente indicar um encarregado de dados, que ele pode ser contratado pela empresa, né, internamente, ou ele pode ser um prestador de serviço externo. Né? Como é uma coisa nova, ainda tem algumas empresas que ainda estão se estabelecendo como prestadores desse serviço. Eu acho que existe uma preocupação ainda grande com relação aos custos, exatamente pelo que você acabou de falar. É uma coisa nova, está chegando no mercado, mas, enfim, acredito que a tendência, né, seja, conforme for ficando mais estabelecido, esses custos certamente vão baratear, vão se tornar mais acessíveis. Acho que mais para frente não vai ser mais nenhum bicho de sete cabeças, né? É uma coisa muito nova, mas aos pouquinhos acho que o pessoal vai pegando o jeito, né, Alexandre? Agora, a gente está indo aqui estamos nos encaminhando aqui para o final da entrevista, Alexandre, faltam 6 minutos. E eu queria que você falasse muito bem sobre nossa primeira pergunta. Uma empresa, um corretor, grande, pequena, média, que não se adequar à LGPD, pode até quebrar? Sim, como eu falei no início, né, assim, tendo em vista a questão da multa, né, mas só para eu criar uma trilha aqui para os corretores, né, assim, para ele entender
para eu não quebrar, o que eu faço? Né? Para ele se adequar, qual é a sugestão? A sugestão é que ele, num primeiro momento, tenha uma assessoria para que ele entenda a situação dele atual, o que ele precisa se adequar. Ele precisa fazer uma série de coisas, mas, num primeiro momento, até que ponto ele precisa fazer mais ou menos coisas. Então, eu sugeriria que ele fizesse isso num primeiro momento. Como você falou aí, tem algumas plataformas, né? Tem até a parceria aí com a Fenacor. Ter uma plataforma para fazer a adequação e manter a adequação, que é uma coisa importante, é de fundamental importância. Né? Estruturar, como eu falei um pouco antes, todas as áreas da empresa, né? Seguindo aqueles 3 pilares do jurídico, do mapeamento de processos e da parte de tecnologia da informação, ele vai estar mais bem preparado para evitar qualquer tipo de problema e correr um risco de uma sanção, né? Ou você está pegando pesado aí com a questão de quebrar uma empresa, mas é verdade, né? Não estou pegando pesado não, tem que deixar o pessoal alerta, atento, porque, né? Seguro morreu de velho, né? Seguro morreu de velho é justamente com isso que eles trabalham. Inclusive, existe até seguro para cibersegurança, né? Então, já prevendo, inclusive, sanções da LGPD. Provavelmente, aí a galera já deve estar antenada aí que existem esses seguros e é de bom tom que eles passam para eles também. Né? Isso não isenta de estar adequado, mas existem também seguros que podem ajudar até os próprios corretores, né, nessa caminhada. E fazer disso, inclusive, um negócio. Aí, falando aqui um pouquinho da área, né, falando como empresário, como quem gosta de negócios, é uma oportunidade, né, porque muitas empresas precisam, né, porque a lei ela é complexa, né, a segurança da informação é muito importante. E para que você obtenha isso, você tem que conscientizar, tem que treinar recorrentemente, né? É um processo contínuo. E a questão do pegando pesado, pode quebrar? Pode. E como é que ela pode evitar? Fazendo tudo isso que a gente falou aqui. Só que o grande lance, na minha visão, não está nas multas. As multas elas podem ocorrer, as multas elas podem ser pesadas, principalmente dependendo do tamanho da empresa, mas tem uma questão, Bernardo, de reputação, porque cada vez mais as empresas ficam preocupadas com a reputação dela, né? É um círculo virtuoso. As grandes empresas elas vão se adequar e elas querem que os seus prestadores de serviço também estejam adequados, porque a lei fala sobre isso, né? Do controlador e do operador. Então, fazendo aqui com a área de seguros, vamos falar aqui que em grande maioria, a seguradora é a grande controladora dos dados e os corretores são os operadores. Né? Tem alguns momentos que o papel muda um pouquinho de lado. Né? O corretor, quando está conquistando um cliente, ele é o primeiro controlador dos dados e depois ele vai passar essas informações para as seguradoras. Então, o que a gente fica dando a dica sempre, é que mais do que as multas é uma questão de reputação. Você tem que dar tranquilidade para os teus parceiros de negócio, no caso dos corretores, as seguradoras, e para os teus clientes, que os dados deles vão estar protegidos. Né? E com isso a empresa ganha credibilidade, ganha competitividade e assim, o caminho é virtuoso, vamos dizer assim. Alexandre, estamos chegando aqui no final. O recado eu acho que está dado, né? Todos devem correr atrás para se adequar à nova LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quem quiser falar contigo faz o quê, Alexandre? Legal. Quem quiser falar comigo pode acessar aí no site, no próprio site da Connection, tem o meu LinkedIn. Pode entrar também no site da Diferencial, que é diferencial.com.br, diferencial com 2 L's. A gente também está lá à disposição para receber, podem nos ligar. Teremos um grande prazer aí de ajudar o pessoal e seguir nessa caminhada aí empreendedora de sucesso para movimentar esse lugar aí de adequação, de estar em conformidade, estar em compliance. E reforçando mais uma vez, você que está acompanhando aqui com a gente, o Connection 2021,
que o CCS-RJ tem uma parceria com a Fenacor, onde você encontra uma consultoria sobre a LGPD para a sua empresa. Continua com a gente, o evento segue, tem mais conteúdo, tem mais painéis, pílulas, cases, entrevistas. Hoje está sendo só o primeiro dia, amanhã tem mais também. Obrigado a todos, um abraço, Alexandre, tudo de bom.